Então, pessoal, vamos resolver a questão número 12 da lista, tá? Ela diz o seguinte: um bloco de 5 kg se move com V0, velocidade inicial, de 6 metros por segundo, como na figura, tá? Sobre uma superfície horizontal sem atrito, então não existe força externa que vai dissipar energia, tá? Dirigindo-se contra uma mola cuja constante da mola é dada por K igual a 500 N por metro. Então ele dá a constante então a velocidade inicial 6 metros por segundo, a massa igual a 5 kg, a constante da mola 500 N por metro, tá? 500 N por metro. E o seguinte, que possui uma das extremidades presa a uma parede. Enfim, situação padrão. Na letra A, pede o seguinte: calcule a distância máxima que a mola pode ser comprimida. Ou seja, qual é a distância máxima em que a mola pode ser comprimida? É a distância em que ela acumula toda a energia cinética. Ela converte toda a energia de movimento, toda a energia cinética, em energia potencial elástica. Essa é a distância máxima. Por quê? Ela pode chegar a uma distância, vamos supor que a distância máxima seja de 50 centímetros, meio metro. Ela pode ser comprimida a 0,25 metros, a 25 centímetros? Pode. Mas parte da energia, ela ainda vai ter movimento. Parte da energia ainda vai ser cinética. Porque ela ainda não foi comprimida ao máximo. Então a gente quer calcular a máxima compressão da mola. É isso. Quando é que acontece a máxima compressão da mola, X máximo? É quando toda a energia ocorre, quando toda a energia mecânica, no caso aqui só tem cinética, toda energia cinética, poderia ser potencial gravitacional também, só que aqui não tem energia potencial gravitacional, porque a gente está no mesmo nível, tanto no início quanto no final. A gente está no mesmo nível de altura, como não teve mudança de altura, então não houve mudança de energia potencial gravitacional. Então toda energia cinética é convertida em potencial elástica. Ok? Então, a gente poderia colocar aqui as fórmulas de energia? Poderia. Então, no final das contas, zero vai ser o quê? A variação da energia potencial elástica, mais a variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial gravitacional. Por que zero? Porque não existe força externa, né? Não existe perda de energia por atrito, ou seja, por qualquer outro tipo de perda de energia. Não existe forças dissipativas dissipando energia aqui, tá? Como também não existe mudança de altura do sistema, então não existe variação de energia potencial, isso é zero. No final das contas vai sobrar energia potencial elástica mais energia cinética. Então zero é igual ao quê? Qual é a variação da energia potencial elástica? É energia potencial elástica final dividido por 2 menos energia potencial elástica inicial, tá? Mais massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2, ok? Ok. Veja, como no início não existe, a mola não está comprimida, então qual o x? Zero? Zero. Não existe compressão da mola, então não existe energia potencial elástica. É zero. No final, a mola está parada, porque eu quero o x máximo, ou seja, toda energia cinética é convertida em potencial elástica. Ou seja, qual a velocidade final? Zero. Quando não existe mais energia cinética, toda ela foi convertida em energia potencial elástica. Então a energia cinética final é zero, tá? Ou seja, no final das contas vai ser aquela clássica equação: a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vai ser igual à constante da mola vezes x final ao quadrado sobre 2. Ou seja, toda energia cinética do início vai ser convertida em energia potencial elástica no final, que é o que a gente já espera, tá? Que é o que a gente já esperava. Então, qual é a massa do bloco? A massa é igual a 5 kg, né? 5 kg. Velocidade inicial de 6 metros por segundo, então 6 ao quadrado sobre 2, igual. Qual é a constante da mola? 500 N por metro. Qual o x final? É o que nós queremos, ao quadrado sobre 2. Então, esse 2 corta com esse 2, tá? Vai sobrar apenas o quê? 5 vezes 6 ao quadrado sobre 500. Isso é igual a x final ao quadrado. Ou seja, quem é o x final ao quadrado? É o que? 5 dividido por 500, dá para simplificar, né? Aqui vai ficar o 6 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5 vai ficar 1. E o 500 dividido por 5 vai ficar 100. Que é 6 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Porque eu fiz isso para simplificar nossas contas. Porque quando eu vou tirar a raiz do x final, vai ficar 6 sobre 10.
ou seja, 0,6 metros, tá? Essa é o x máximo, é a deformação máxima da mola, ok? Na letra B, pede o seguinte. O que é que a letra B está pedindo? Vejamos. A letra B pede o seguinte. Vejamos. Se a distância máxima que a mola pudesse ser comprimida fosse de 0,150 metros, qual seria o valor máximo de V0? Ou seja, é quase a mesma situação, só que trocada. Ao invés de eu ter a velocidade, eu tenho agora o x. Então, é a mesma equação. Massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2, igual a constante da mola vezes x final ao quadrado sobre 2. Só que da última vez a gente tinha tudo isso aqui e pediu para calcular o x final. Só que agora a situação é o contrário. Eu tenho o x final, eu tenho tudo isso então, e eu quero agora calcular a velocidade inicial, tá? Ok, pronto, então vamos calcular. Então qual é a massa novamente? A massa é 5 kg. Velocidade inicial é o que eu quero dessa vez, dividido por 2, vezes a constante da mola, que é 500 newtons por metro. O x final mudou, né? O x final na situação inicial era 0,6 metros, foi o que a gente pediu para calcular. É o que a gente queria calcular. Só que dessa vez a gente já é dado, a gente supõe que o x final é 0,150 metros, tudo isso ao quadrado, dividido por 2. Então esse 2 corta com esse 2, tá certo? Então sobrando apenas o quê? Que velocidade inicial ao quadrado é igual a 500 vezes 0,150 ao quadrado, dividido por 5. Quanto é que vai ficar? Velocidade inicial ao quadrado é igual a quê? 500 dividido por 5, 100. Vezes 0,150 ao quadrado. Quem é 100? 10 ao quadrado. Vezes 0,150 ao quadrado. Tudo isso novamente para tirar a raiz, né? Então, quando eu tirar a raiz de tudo isso, vai tirar a raiz do 10, do 10 ao quadrado, que vai ficar só 10. E vou tirar a raiz quadrada disso aqui, que vai ficar só 0,150. Quando eu multiplico isso aqui, vai ficar o quê? 1,5 metros por segundo. Essa é a resposta da letra B. Então, se a compressão da mola máxima fosse de 0,150 metros, ou seja, 15 centímetros, qual seria a velocidade inicial máxima? Qual seria a velocidade zero e máxima que eu poderia, que eu teria? Qual seria essa velocidade? É quando toda a energia cinética fosse convertida em energia potencial elástica. Então, qual seria essa velocidade? Para eu ter toda aquela energia cinética ou potencial elástica, a velocidade inicial seria de 1,5 metros por segundo. Então essa é a resposta da letra B. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.